Coronel, tem uma coisa que é o seguinte. Hoje, dos três poderes da nossa república, o poder judiciário está muito forte. E alguns membros vê ali numa situação, numa missão divina de fazer a justiça social. E o que está acontecendo é que grande parte da população hoje está vendo o poder judiciário como parte do problema de segurança pública. E a sociedade vai mudando, as coisas vão mudando, as pessoas... daqui a pouco tem outras pessoas no poder e daqui a pouco o poder judiciário vai começar a ter seus poderes limitados porque está se tornando parte desse problema. Por muitas vezes estender demais uma interpretação para poder fazer aquilo que ele acredita ser uma justiça social. Então, tribunais hoje tomando decisões onde o processo se torna mais importante do que o fato. Como, por exemplo, a gente vê, a Guarda Municipal fez uma busca pessoal e encontrou drogas e armas. Mas peraí, mas a Guarda Municipal não pode fazer uma busca pessoal? Sim, mas olha, foram encontradas drogas e armas. Uhum. Ou seja, o crime tem tudo bem. Olha, guarda, por favor, não faça mais isso. Mas, porra, não vou deixar anular o processo porque foi encontrado pela Guarda Municipal. Então, as questões processuais se tornaram mais importantes. Então, hoje, um bom advogado processualista, cara, ele faz a festa, ele solta quem ele quiser. Ah, não, mas a ordem, ele tinha que ter falado antes, tinha que ter falado depois. Então, isso aí já anula um processo. Só que o problema é que, de tudo isso, quando você tem um benefício, seja uma saidinha, um indulto, um regime de progressão, eu queria saber quantos assassinos de juízes e de promotores conseguem esse benefício. Porque eu conheço particularmente um personagem que foi responsável por um caso que envolveu um magistrado e há 3 anos ele tem direito a um regime de progressão. Ele conhece, inclusive, na condição de preso. Tá? Na condição de preso, Conhece na condição de preso, tá? Mas daqui a pouco não é dia. Exatamente. É aquele amigo do cara. E não recebe. Ele tem o direito, pela lei ele tem o direito como todos nós, como o cara que matou o policial, que tá recebendo esse direito, como o cara que matou o pai de família, que tá tendo esse direito do regime de progressão. Mas ele, por ter cometido um crime contra um magistrado, ele não recebe. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, fica até com medo de falar, mas hoje o Poder Judiciário tem se tornado parte do problema de segurança pública do Brasil. Assim, não sou eu que estou dizendo, é uma opinião que é compartilhada por grande parte da população. É uma opinião que vem naquele modo avalanche, tá certo? Muitas pessoas, ou grande parte do povo brasileiro, percebe a mesma coisa. Eu começaria falando sobre esse exemplo que foi dado da Guarda Municipal, que fez uma abordagem. Eu vou fazer um comentário aqui. Todos podem e as autoridades devem prender quem estiver em flagrante. Então, seja o motorista de táxi, se quiser, ele pode, ele não deve, ele pode encontrar alguém em flagrante, se ele quiser, como se diz na boa gíria, meter as cabeças e concorrer para o risco, porque sempre é risco, o cara pode estar com uma faca, com uma arma, ele pode prender em flagrante e está preso em flagrante. Agora, as autoridades devem. A Guarda Municipal, ela, de repente, a dupla percorrendo um determinado logradouro, observa uma prática criminosa, vai e prende o delinquente. Depois que você prende, você tem que se cercar de cuidados para que essa prisão não represente para você uma ameaça, ou aquele delinquente não represente uma ameaça. Você tem que tentar... Eu vou dar alguns exemplos. Amarrá-lo se você não tiver outros meios. E algemá-lo se você tiver o equipamento. Se ele estiver armado, você tem que retirar a arma. Agora, vai anular a prisão em flagrante porque a Guarda Municipal não tinha essa competência? E se for o taxista? Vai anular a prisão porque o taxista não tinha essa competência? Claro que não. Mas a nossa legislação diz que todo cidadão pode e as autoridades devem prender quem estiver em flagrante delito. Essa é a questão. O STJ, recentemente, ele já vem inviabilizando algumas prisões
em flagrante que ele acha que aquele tirocínio policial, aquela análise policial, quando ele observa o andar da carruagem e já sabe pela experiência dele quem vem dentro, essas abordagens e, consequentemente, se houver flagrância, prender em flagrante aquelas pessoas, ele vem anulando. Porque como pode o policial saber que ali dentro daquele carro tinha drogas? Como pode o policial saber que dentro da mala daquele carro tinha armas? E isso é uma verdade, aconteceu inclusive com operações, com abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Então eles definiram já esse negócio. Na cabeça deles, isso é uma verdade. Porque eles têm uma cabeça diferente da nossa policial, eles não têm essa percepção. Agora, nós temos essa percepção. A gente consegue olhar para o camarada e saber mais ou menos se o cara é vagabundo ou não. Olha, eu servi durante alguns anos na Ilha Grande. Vagabundo tem jeito de vagabundo. O policial identifica o vagabundo. Como o vagabundo identifica o policial. Exatamente. Por isso que o policial tem que ter sempre muitos cuidados. Então, essa identificação é recíproca. Porque o policial, a qualquer momento, estando de folga, circulando pelas ruas, ele pode ser identificado pelo vagabundo, porque o vagabundo vai olhar sinais exteriores. Como o policial também olha sinais exteriores e analisa outras circunstâncias, como antigamente tinha aquele discurso do cadeiro. O cadeiro tinha o jeito clássico de andar. Já fiz uma abordagem no cadeiro, pela cor. O cadeiro tinha um jeito clássico de andar, de se comportar. Uma cor meio esverdeada. O cadeiro era assim. Então, quem trabalhava em presídio, tinha essa noção perfeita. Mas só que o magistrado não tem. Agora, ele vai querer anular esse conhecimento. É como se fosse nós irmos buscar na cultura brasileira e anularmos os mestres. O mestre, ele é formado em alguma coisa? Não, é a experiência dele. De 50 anos de vida, de vários anos de vida, ele acaba tendo tanto conhecimento naquele ofício que ele passa a ser considerado um mestre. Um mestre de capoeira, um mestre de qualquer atividade, né? Assim como o juiz percebe quando o cara tá mentindo, quando o advogado tá de sacanagem. Ele ali na audiência, ele começa a perceber, esse cara aqui tá enrolando, esse cara aqui tá de sacanagem. Ele percebe essa parada. Ele dá essa condição a ele. Exatamente, porque ele tá ali no dia a dia, todo dia ele tá ali fazendo trocentas audiências, ele já começa a perceber todo o cenário, a linguagem. Agora, por que só o policial é anulado nesse aspecto? Coronel, duas situações. Querer, é gostar muito de vagabundo, né?